Testamento Vital de Aruanã Coelho Avelino. Aviso inicial. Cópia ipsis literis deste documento, em formato .pdf, está arquivada na RENTEV, Rede Nacional de Testamento Vital, http://www.rentev.com.br/, lembrando que é RENTEV com V mudo. Para fazer o download de cópia deste documento, arquivado na RENTEV, acesse a página Acesso com Código no endereço http://www.rentev.com.br/procurador.php, informando CPF 221-175-206-34, código T maiúsculo, V maiúsculo, A maiúsculo, C maiúsculo, A maiúsculo, R maiúsculo, E minúsculo, N minúsculo, T minúsculo, E minúsculo, V minúsculo, 001, TV ACAR ENTEV 001. Eu, Aruanã Coelho Avelino, nascido em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, em 15 de janeiro de 1955, portador da carteira de identidade número M450.142-SSP-MG e CPF-MF número 221-175-206-34, em pleno gozo de todas as minhas faculdades mentais, através deste documento de Testamento Vital de Aruanã Coelho Avelino, cujo inteiro teor foi cuidadosamente planejado, construído e finalmente composto, elaborado e completamente redigido pela minha própria pessoa, declaro que a redação final deste documento somente se deu após eu ter me informado sobre as consequências medicinais, medicamentosas, médicas e jurídicas advindas pela existência e execução das vontades expressas através de um documento dessa natureza, que aceito com completa convicção, serenidade, tranquilidade e paz de espírito o término da minha vida material, que tendo para mim como fundamento primordial o princípio da dignidade da pessoa humana, repudio qualquer intervenção extraordinária, inútil, fútil ou de qualquer outra natureza para tentar prolongar artificialmente a vida do meu corpo. Que conheço e estou ciente das diretrizes da Resolução 1995/2012 do Conselho Federal de Medicina Brasileiro. Que conheço e estou ciente das declarações e do completo conteúdo do Código de Ética Médica em vigor no Brasil na data da redação e assinatura deste documento, em especial do seu artigo 41 e parágrafo único do mesmo. Diante disso, livremente exponho e deixo registrado neste documento as minhas principais decisões, para o caso de, em algum momento ou situação, por comprovada incapacidade física ou mental, eu me tornar incapaz de exprimir as minhas vontades, os meus quereres ou as minhas determinações ou desejos pessoais. Da mesma forma, peço que as minhas declarações, contidas neste documento, sejam completamente respeitadas se eu, por qualquer motivo, for acometido por alguma enfermidade manifestadamente incurável que me cause sofrimento intenso e incontrolável, ou me torne irreversivelmente incapaz para uma vida racional ou autônoma, ou seja vítima de algum acidente ou trauma com iguais consequências. Portanto, caso eu me encontre em condições em que não possa mais decidir sobre meus tratamentos médicos, em razão de incapacidade física ou mental, ou ainda por estar em estados clínicos de dano cerebral severo e irreversível, ou tumor maligno em fase avançada, ou doença degenerativa do sistema nervoso ou muscular em fase avançada, ou demência senil, ou enfermidades ou situações de gravidade que se compare às anteriores, minhas vontades incontestáveis são que não se estenda a minha vida por meios artificiais, que recuso terminantemente a alimentação forçada ou artificial, caso não haja real possibilidade de que em curto prazo isso me traga benefícios de cura, ou se tal procedimento servir apenas para postergar a minha morte. Que se eu
estiver em estado deteriorado, me sejam administrados apenas medicamentos necessários para diminuir meu sofrimento psíquico e dores físicas. Que somente admito ir para a UTI se houver alguma chance de sair dela, consciente, no prazo de 7 dias. Que nenhum tratamento aplicado à minha pessoa deverá comprometer, por menos ou menor que seja, a vida ou situação financeira da minha família ou de qualquer um dos meus familiares. Que se eu estiver inconsciente, em quarto, enfermaria ou UTI, não permito qualquer visita. Que mesmo inconsciente, devo ter meu corpo limpo, perfumado e mantido em dignidade. Que não permito que seja feita amputação de meus membros superiores ou inferiores em qualquer situação antes da comprovação da minha morte física. Que não quero que me seja aplicada qualquer ação médica pela qual os benefícios sejam nulos ou demasiadamente pequenos e não superem os seus potenciais malefícios. Que não quero ser reanimado no caso de parada respiratória ou cardíaca, caso isso se repita por mais de 2 vezes, ou tenha duração prolongada o suficiente para indicar prováveis sequelas neurológicas graves. Que quaisquer tratamentos ou cuidados se resumam a cuidados paliativos, direcionados de forma a aliviar dores, inquietação e medo, mesmo que através desses tratamentos e cuidados não se possa excluir o encurtamento da minha vida. Sem esgotar, tal diretiva deve ser aplicada se for ou ficar comprovado que me encontro inelutavelmente no processo direto de falecimento, no qual qualquer terapia de manutenção da vida irá apenas adiar a morte ou prolongar o sofrimento sem perspectiva de cura ou sequer de melhora significativa. Ou me encontro em coma sem perspectiva de recuperação da consciência. Ou a maior probabilidade é de que se dê uma lesão permanente no meu cérebro, causando invalidez total. Ou no meu corpo haja uma falha de funções vitais que não possa ser tratada com forte possibilidade de recuperação integral, quadro considerado irreversível. Aos médicos e outros profissionais que não possam realizar minha vontade ou discordem dos meus desejos, peço que transfiram meu caso a outros profissionais de saúde. Manifesto e deixo completamente claro que libero os médicos de toda a responsabilidade civil e penal que possam ter por atender aos meus desejos. Eu quero poder morrer com dignidade e em paz, e de forma absoluta desejo que isso aconteça, se não for de todo impossível, fora do meu ambiente familiar. Além do que foi declarado até aqui, quero declarar também que, após a comprovação da minha morte física, autorizo a doação do todo de qualquer parte ou órgão do meu corpo para quem ou para o que for necessário, incluindo pesquisas médicas. Prefiro ter meu corpo ou partes restantes dele cremado, ao invés de enterrado. Quero ser deixado aos cuidados de um asilo público ou organização similar, ambas gratuitas ou custeadas com recursos beneficentes, caso eu não venha a falecer, mas antes me torne um corpo em processo vegetativo ou completamente alienado do ambiente de vida normal, isto é, incapaz de exprimir as minhas vontades, os meus quereres ou as minhas determinações, por exemplo, como acometido de demência senil ou derrames que criem paralisias totais ou parciais. Neste caso, por menor que seja o tempo ou quaisquer recursos financeiros necessários, não quero que nenhum membro da minha família tenha quaisquer obrigações, custos ou gastos financeiros com a manutenção da minha vida vegetativa, imbecil ou idiota. As decisões e declarações contidas neste testamento vital foram tomadas após reflexões íntimas profundas e representam a minha posição ética fundamental em relação a questões de um cancelamento de tratamento. Numa situação concreta, na qual seja necessário decidir sobre um cancelamento das medidas de tratamento que estiverem sendo aplicadas em minha pessoa, solicito aos meus médicos que aceitem este testamento vital como vinculativo e procedam de acordo com as minhas vontades e quereres. Outras decisões, que não as que aqui foram formuladas, não têm para mim quaisquer interesses. Se devido a leis alternantes, essa decisão tenha que ser tomada por um tribunal, concedo plenos poderes a qualquer membro da minha família ou a amigos que saibam das minhas vontades e que se manifestem para obter o consentimento do tribunal, também com a ajuda de um advogado de livre escolha.
Por fim, me reservo ao direito de revogar este testamento vital a qualquer tempo, de forma escrita e oral. Campina Grande, 6 de janeiro de 2016. Aruanã Coelho Avelino.